Lembrar de alguns momentos ofensivos lá em 2019, do Flamengo do Jorge Jesus, em que para atacar os jogadores tinham muita mobilidade para trocar de posições. E essa liberdade era tanta que muitas vezes era até difícil de falar em qual escalação que o Flamengo jogava. O time era um 4-2-3-1 com a Arrascaeta de 10 e Everton Ribeiro pela ponta direita? Ou era um 4-4-2 em que o Bruno Henrique e o Gabigol eram dupla de ataque e o Everton Ribeiro e a Arrascaeta logo por trás? Isso pouco importa, e na prática era um pouquinho de tudo. O Jorge Jesus dava muita liberdade, mas colocava alguns padrões naquele time também. Existiam aproximações e aglomerações do lado da bola com dois principais objetivos. O primeiro era gerar linhas de passe mais próximas e com isso conseguir gerar um desequilíbrio por passes mais curtos, por dribles, por tabelas. E o segundo era para você conseguir ter mais jogadores próximo à bola, para caso você perca, você tem mais jogadores próximos para pressionar e conseguir recuperar essa posse. Isso no caso a gente chama de compactação ofensiva, conseguir ter mais jogadores próximos no mesmo espaço. Mas tinha um contrapeso nisso tudo. Jorge Jesus gostava de montar um time muito equilibrado. O time fazia uma saída num 3+1, e que o William Arão, o primeiro volante, entrava entre os dois zagueiros e o Gerson, o segundo, avançava um pouco mais. Por isso o 3+1. Mais na frente, o que a gente via é que quando o time optava por sair jogando, por exemplo, pelo lado direito, um dos jogadores do lado da esquerda ia continuar se mantendo aberto, enquanto os outros iam se aproximar para gerar justamente essas linhas de passe mais próximas. Por exemplo, o time opta por jogar pela esquerda, Everton Ribeiro e Gabigol vão se aproximar, enquanto o Rafinha vai se manter aberto para ocupar aquele corredor. Se acontecer do lado oposto, a mesma coisa. Por exemplo, pelo lado direito, o Bruno Henrique e o Arrascaeta se aproximando, com o Felipe Luiz aproveitando o corredor. Ou o Felipe jogando por dentro e o Bruno Henrique aberto. A ideia é que dois jogadores se aproximam e um outro jogador se mantém aberto para justamente ser uma válvula de escape. E isso inclusive gerava repertório. Além de conseguir ser essa válvula de escape, era a oportunidade de aglomerar de um lado, atrair o adversário por aquele lado e, quando fosse necessário, inverter para conseguir ter um jogador livre por ali. Hoje, com o Dorival na seleção, a gente vê um misto de um pouquinho disso tudo. Um time que trabalha sim algumas aproximações, por mais que não pareçam tão bem coordenadas assim, mas gosta sempre de manter pelo menos um ponta aberto do lado oposto. Isso geralmente acontece pelo lado direito, ali com o Savinho ou com o Luiz Henrique. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que isso com o Tite era um pouco mais rígido ainda. Os jogadores tinham posições mais fixas e não trocavam tanto de posições assim. Os pontas sempre abertos, geralmente os laterais um pouco mais fechados e os meias interiores ocupando quase sempre o mesmo espaço. Isso a gente chama de ocupação racional do campo, sem nenhum tipo de assimetria ou algo do tipo. Já com o Fernando Diniz, pouco tempo atrás a história era bem diferente. O foco e o grande marco do trabalho dele eram justamente essas aproximações e aglomerações pro lado da bola. Se a gente for colocar esses nomes numa régua em que mais pra esquerda é um time mais posicional, que guarda mais a posição, e mais na direita um time mais aposicional, a gente vai ver nos extremos, na esquerda o Tite, justamente guardando bem as posições, ocupando racionalmente o campo, e na direita o Fernando Diniz. O Dorival a gente pode dizer que ele vai ficar num meio termo entre os dois, enquanto o Jorge Jesus ele vai estar um pouco mais deslocado para a direita, justamente com algumas características de ter alguns jogadores mais posicionados, enquanto o resto do time se aglomera em torno da bola. Defensivamente, o trabalho do JJ no Brasil era muito fundamentado numa marcação mista, a depender da altura do bloco que ia usar e inclusive do adversário. Então não era raro a gente ver o Flamengo subindo para pressionar, cada jogador encaixado no seu e aquela linha de defesa posicionada praticamente lá no meio-campo ou no campo de ataque. Em compensação, em alguns momentos que queria segurar um pouco mais o resultado, baixava, montava um 4-4-2 e aí bem claro a gente conseguia ver tentando tirar mais os espaços do adversário. Fato é que na Arábia Saudita as coisas estão um pouco diferentes. Justamente por conseguir treinar o melhor time do país e conseguir ser protagonista em todas as partidas, o mais comum é a gente ver o Al Hilal lá em cima, pressionando sempre com a linha de defesa no meio de campo, e raros são os momentos nesse bloco mais baixo. Com isso a gente tem que ter em mente que subir a pressão, pressionar alto sempre vai estar relacionado com marcar mais individual e que cada jogador tem um outro adversário em referência. Com isso vai tirando os espaços, muitas vezes força o erro ou a bola longa para recuperar a posse. E o mais interessante de ver o Jorge Jesus no Al Hilal, que convenhamos, está jogando um campeonato de um nível técnico mais baixo, é ver que ele consegue implementar as ideias dele do jeito que ele mais almeja, sem depender muito de se adaptar ao adversário. Com isso, o mais normal, como eu comentei, é ver o time pressionando lá em cima. E não é raro a gente ver os laterais e principalmente os zagueiros perseguindo os encaixes dele, inclusive subindo para o campo de ataque para pressionar lá em cima. Na fase defensiva, a marca registrada da contrapressão ou da pressão pós-perda continua igualzinho. Perdeu, tem mais jogadores próximos da bola para justamente sufocar e tentar recuperar a posse o quanto antes. E convenhamos, isso faria bem demais para a seleção brasileira e evitaria algumas chances de perigo que o Brasil sofreu, por exemplo, contra a Venezuela, justamente por ter um time muito espaçado e que não pressiona todo junto. Mas óbvio, nada é imune a erros. Você pressionando mais alto, você viajando mais junto e tendo o time nesse bloco mais alto todo no campo de ataque, o natural é que algumas chances podem existir nas costas da defesa. O importante é coordenar muito bem as linhas de impedimento.
E convenhamos que na passagem dele pelo Brasil, o Jorge Jesus mandou bem demais nisso. Nesse trabalho mais recente do Al Hilal, a gente vê que as ideias continuam, principalmente esse lado de querer aglomerar um pouco mais do lado da bola. Mas eu vejo muito que o Jorge Jesus é um técnico flexível, que não quer só impor o estilo dele de jogo, prefere muitas vezes se adaptar às peças que ele tem à disposição. Nesse Al Hilal, por exemplo, o Malcom, que joga muitas vezes como um ponta direita, acaba sendo esse ponta mais fixo, que vai guardar a posição para receber do lado oposto. Em compensação, o Renan Lodge pela esquerda não é um lateral tão construtor, então o mais normal é a gente ver ele ultrapassando por fora mesmo. Apesar disso, as aglomerações, conexões e aproximações continuam existindo no trabalho dele. Ok, mas vamos pensar, como que ele escalaria a seleção brasileira dele? Olha, eu não quero te frustrar, mas eu acho que falando de escalação não ia ter muita coisa que ia mudar. Tudo bem, ele até pode trocar um Marquinhos, trocar um Danilo, mas convenhamos que são mais detalhes, pontuais, e não é por isso que a seleção brasileira não tá vingando. Quando a gente olha pra convocação, a gente vê que realmente os principais jogadores estão sendo convocados e não existe nenhuma unanimidade que tá ficando de fora dessa lista. Eu acredito que as mudanças principais iam acontecer no comportamento, e a primeira delas tá na saída de bola. O Dorival tá acostumado a fazer essa saída com os dois zagueiros deslocando um pouco mais pra esquerda e o lateral direito mais baixo, independente se é o Danilo ou o Wanderson, apoiando nessa saída de três. Com o Jorge Jesus, eu acredito que isso ia acabar mudando, porque tanto no Flamengo quanto no Al Hilal, ele abre mais os zagueiros e um dos volantes baixa para ajudar essa saída. O William Arão fez isso no Flamengo e o Rubem Neves faz isso no Al Hilal. Então, pensando nessa escalação de hoje do Brasil, seria o Bruno Guimarães baixando entre os dois zagueiros e o Gerson fazendo o mesmo papel que ele fez em 2019 no Flamengo, sendo esse segundo volante um pouco mais avançado, que apoia na construção e é o coringa para surpreender no último terço. Nas laterais, eu imagino que aconteça uma leve mudança. Na lateral esquerda, eu acho que não muda muita coisa. Eu esperaria justamente algo bem parecido com o que ele faz com o Lodge, justamente pelos laterais à disposição serem laterais mais profundos, como o caso do Arana e do Abder. Pela direita, eu acredito que o lateral ia acabar avançando um pouco mais, em alguns momentos ganhando profundidade, em outros momentos sendo um lateral mais construtor. Por exemplo, no Flamengo de 2019, o Felipe Luiz fazia esse papel pela esquerda. Hoje, no Al Hilal, o João Cancelo pela direita consegue muitas vezes atacar, mas até mais jogar por dentro construindo. E isso pode ser um ponto muito positivo para o Wanderson, que com o Dorival acaba ficando muito preso na saída de bola, sendo que a principal característica dele é justamente avançar para o campo de ataque. No trio de meias ou meia atacante, eu acredito que a gente ia ver muita mobilidade por ali, até porque nomes não faltam. Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Savinho, Martinelli, até o Neymar quando voltar. Inclusive o Neymar já conhece o trabalho do Jorge Jesus no Al Hilal. Mas eu não me surpreenderia se um dos pontas fosse mais fixo, como por exemplo ele fez com o Malcom no Al Hilal, e que eu vejo a cara do Savinho fazer isso pela direita, ou o próprio Luiz Henrique. E aí na frente vem uma grande incógnita, porque em 2019 muitas vezes ele usava dois jogadores mais móveis, o Gabigol e o Bruno Henrique. Não deixava de ter aquele jogo aéreo forte, principalmente pelo camisa 27, mas eram jogadores de explosão, de mobilidade, que muitas vezes baixavam para se associar. No Al Hilal, por exemplo, o 9 dele é inegociável. O Mitrovic é um jogador muito mais físico e de jogar poucos toques, constrói muito menos e define muito mais dentro da área. Então me responde aí, baseado nisso, quem que seria o seu 9 da seleção brasileira caso o Jorge Jesus fosse o comandante? Mas quer um detalhe para te deixar um pouco mais ansioso com essa possibilidade? O Jorge Jesus já assumiu que tem vontade de treinar a seleção brasileira, mas que disse achar improvável porque um estrangeiro nunca treinou o Brasil. E aí o mais curioso, o contrato dele acaba em maio de 2025, no final da temporada do Campeonato Saudita. Levando isso em conta, de hoje até antes dessa data, o Brasil só teria mais uma data FIFA, contra a Argentina e Colômbia. E caso ele viesse para assumir a seleção, ele teria mais de um ano para trabalhar até a próxima Copa do Mundo. E aí, vale começar a sondar ou vamos dar mais tempo pro Dorival? E se os resultados contra a Argentina e Colômbia nessa próxima data FIFA não forem tão bons? Dá tempo de trocar?